Abra sua Bíblia no Salmo 1. Vamos meditar neste Salmo, neste dia, que nos falam a respeito da conformação da nossa mente. Existe um contraste entre o justo e o ímpio. E o verso 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aqui encontramos uma negativa, esse não, pessoa no sentido negativo, não faz, não anda segundo o conselho dos ímpios. Esse conselho dos ímpios são pessoas que não temem a Deus, são associações más que precisamos tomar cuidado, e a palavra de Deus nos dá essa instrução. Pessoas que fazem comentários sobre a vida cristã, sobre a palavra de Deus, sobre a igreja, sobre os seus líderes e o povo que compõe a igreja. Então, é bem-aventurado aquele que não anda de acordo com esses conselhos. Diz mais o salmista: nem se detém no caminho dos pecadores, caminho do pecado, conselhos maus, não fica em rodinhas, escutando aqueles pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Dessa maneira, não adota seus hábitos, seus maus conselhos. E dessa maneira, ele não tem a necessidade de estar neste ambiente, não é influenciado pelo que os ímpios falam, mas, pelo contrário, diz o verso 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O seu prazer está na palavra de Deus, está nas Escrituras. Ele tem uma vida devocional. A vida dele sempre tem um espaço de tempo para estudar a palavra do Senhor. Façamos um teste. Como às vezes no meio da noite nós podemos por qualquer motivo acordar. Para onde vai a sua mente? No que você pensa? Será que no meio da noite, quando você de repente acorda, a sua mente é levada para as Escrituras? Este é um teste. Quando nós temos o prazer na lei do Senhor, e aqui o salmista diz, na sua lei medita de dia e de noite, nossa mente estará conformada com a palavra de Deus, com os valores da palavra de Deus. A Bíblia, ela tem o poder de agir de maneira transformadora na nossa mente, nos nossos valores. E o salmista vai agora, metaforicamente, fazer um exemplo, uma analogia com respeito às árvores de Israel. Essas árvores que ficavam secas depois das chuvas, ficavam sem frutos, mas
ele diz aqui que a pessoa que medita na palavra de Deus não se assenta de acordo com os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. E aí o salmista faz uma palavra muito importante que serve de exemplo e de paradigma, de princípio para as nossas vidas, especialmente num mundo tão artificial, tão cheio de materialismo que nós vivemos. O salmista diz no final do verso 3, tudo o que fizer prosperará. Então, as folhas não caem, dá o fruto na estação própria, e agora também o salmista diz que haverá prosperidade. A pergunta é, qual é a natureza desta prosperidade? Será que o salmista estava falando a respeito de bens materiais? E nós podemos ver um outro texto na palavra do Senhor que nos falam em Jeremias, capítulo 17, verso 5, que diz assim, fazendo uma comparação, um contraste entre um homem ímpio e um homem que serve a Deus. Jeremias 17, 5 diz, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, e cujo coração se aparta do Senhor. Ele será como um arbusto nos ermos. Não verá a prosperidade quando ela vier. Morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Uma pessoa que tem uma confiança falsa, uma pessoa que abandona a Deus, uma pessoa que não tem valores espirituais, uma pessoa seca espiritualmente falando, ela habitará em lugares secos. E aí, no verso 7, o contraste de uma pessoa que tem as bem-aventuranças. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, suas folhas são sempre verdes. No ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar frutos. De maneiras que essa prosperidade que o salmista fala aqui no verso 3 do Salmo 1 é a justiça. Não é o dinheiro. É, de acordo com Jeremias, a pessoa que confia no Senhor. E daí o salmista, ele vai fazendo esse contraste e nos versos 4 e 5, ele fala de uma negação intensa. E ele vai dizer então, os ímpios não são assim. E vai fazer uma comparação, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. São como a palha, sem vida,
sem valor. E nós podemos ver isso em pessoas que são pessoas destacadas na nossa sociedade, na mídia, ricos famosos, artistas famosos, atletas famosos que ganham fortunas, rios de dinheiro. Qual é a sua visão futurista? São verdadeiras palhas, não têm uma importância verdadeira. E o fruto do justo, ele vai para a eternidade, diferentemente do fruto do ímpio, porque ele vai ser como o vento espalha. Por isso o salmista, ele faz no verso 6 desse salmo primeiro, um contraste acerca do justo e do ímpio, o caminho de ambos. O Senhor conhece esses dois caminhos, mesmo que sejam caminhos na areia, o Senhor, ele conhece as pegadas na areia. Temos a oportunidade de seguir o verso de número 2 e 3, que são um treinamento para as nossas mentes, e dessa maneira as Escrituras nos ajudarão a combater o pecado, este mundo, o secularismo, e dessa maneira nós estaremos com uma vida cristã, com uma identidade nos valores da palavra de Deus, submissos à autoridade de Deus, tendo o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei meditar de dia e de noite, nós estaremos sendo transformados pela palavra de Deus, uma identidade de acordo com o que as Escrituras dizem. Estaremos sendo nutridos e produziremos frutos, e as águas, que são uma expressão do Espírito Santo, da palavra de Deus, ela sempre vai estar banhando nas nossas vidas. A salvação, ela vem pelo Senhor Jesus Cristo. E dessa maneira, ela vai moldando as nossas mentes pelo poder do Espírito Santo. Por isso existe uma dicotomia, isto é, uma divisão absoluta. Não existe meio termo entre o caminho do justo e o caminho do ímpio. A pergunta é, prezado ouvinte, qual o caminho que você está seguindo? A orientação da palavra de Deus ou a orientação dos conselhos dos ímpios, do caminho dos pecadores ou da roda dos escarnecedores? Quantas pessoas estão vivendo dessa maneira? É só olharmos para as pessoas, infelizmente, de mais idade, que estão sentadas nas praias, das nossas praias, nos banquinhos, e ficam ali o dia todo, fazendo o quê? Fazendo praticamente nada, vendo o tempo passar. São caminhos largos, caminhos que infelizmente não levam a lugar nenhum. Por isso, no Sermão do Monte, o Senhor apresentou o caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito, ele faz o seu fundamento na palavra de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O caminho largo faz o seu fundamento na areia. Constrói em fundamentos que não são resistentes. E dessa maneira, esses caminhos podem levar você a muitas derrotas. A Bíblia apresenta, infelizmente, nos seus grandes heróis, eles tiveram grandes fraquezas, e isso serve de alerta para nós. Vemos que Abraão foi mentiroso, Moisés bateu mais de uma vez na rocha, Davi seduziu
a mulher um dos seus melhores soldados, e o próprio Davi, ele engendrou um homicídio contra Urias. No Novo Testamento nós vemos Pedro negar o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos o Senhor Jesus dizer para Pedro: afasta de mim, Satanás. Então, isso é motivo de estarmos sempre alertas. E o Salmo de número 1, ele vai conformar a nossa mente. Ele vai nos dizer, fazendo a pergunta, a inquirição: como está o nosso coração? Será que o nosso coração é um coração ímpio ou um coração de um justo? Será que nós estamos no caminho do justo ou no caminho dos ímpios? Por isso, como você se encaixa no Salmo de número 1? 2 tipos de textos repletos de absolutos. Não existe meio termos. A Bíblia, ela não apresenta uma terceira opção. Sempre ela apresenta 2 extremos. E dessa maneira, nós precisamos fazer com que esta palavra ela esteja na nossa vida, fazendo aquilo que ela está destinada. Um grande homem do passado, que foi John Newton, ele disse: não sou o que deveria ser, mas pela graça de Deus, sou o que sou. Todos nós estávamos perdidos, éramos ímpios, somos pecadores, mas pelo sangue do Cordeiro, o Senhor tem transformado as nossas vidas. E esse verso 6 do Salmo 1 diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que o Senhor conheça o seu caminho, prezado ouvinte, e este caminho vai lhe trazer grandes frutos, frutos dignos de arrependimento. Oremos. Senhor, que a tua palavra, do Salmo de número 1, que faz recomendações de como devemos conformar as nossas mentes, que as nossas mentes estejam conformadas, amoldadas, purificadas pela tua palavra, que saibamos, com sabedoria do alto, escolher o caminho da salvação, o caminho do justo. Opera isso nos corações dos nossos ouvintes, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.